A graça e a paz do nosso Senhor. Estamos aprendendo com a palavra do Senhor como ler e estudar a Bíblia Sagrada através da Bíblia da Reforma dos 500 anos. E eu penso que através desta palavra nós estamos aprendendo. No outro vídeo eu li e dei a introdução do primeiro ponto. O Senhor nos fala por meio de sua palavra. O Senhor nos fala por meio de sua palavra, de Jesus Cristo. Desde a eternidade, Jesus Cristo é o verbo ou palavra. Todas as outras palavras de Deus vêm verdadeiramente por meio de Cristo. Nesses pequenos vídeos eu vou estar mostrando como essa Bíblia nos ensina a ler e compreender a palavra do Senhor, para que possamos lê-la conforme Deus quer que nós a compreendamos, para que possamos ler e sermos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Primeiro ponto: o Senhor fala por meio das palavras da Bíblia. O significado e uso da Bíblia pertencem, em última instância, àquele que se essencialmente conduziu à escritura das palavras. O Senhor. Os primeiros textos da Bíblia vieram do discurso oral do Senhor e do registro escrito da palavra de Deus feito por Moisés por nossa causa, como está lá em Êxodo 24:4 nos mostra. Na época do Êxodo, Moisés registrou que os filhos de Israel não conheciam verdadeiramente ao Senhor. Êxodo 3, de 13 a 15. Eles haviam perdido as promessas de Deus feitas a Abraão. Está lá em Gênesis 12, de 1 a 3. E não podiam conhecer a mente do Senhor, nem o seu gracioso coração, como para 1 Coríntios 2, de 9 a 12. Eles não conseguiam amá-lo nem confiar nele, embora fossem zelosos para conhecer o coração gracioso do Senhor. O povo tinha de ouvir o Senhor. Por isso o Senhor se apresentou, revelando e concedendo sua graça por meio da palavra. O Evangelho da palavra de Deus é um meio de graça. O apóstolo João também escreve que esta comunhão da parte do Senhor era essencial, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Pai. O Deus unigênito, o Filho, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Está lá em João 1, 17 e 18. Em Êxodo, o Senhor se apresentou ao povo ao conceder-lhes a lei por intermédio de Moisés. No entanto, como João explica, o Senhor terminou de revelar quem ele era. João chama Jesus de Verbo. Em João 1:14, e explica que conheçamos de forma mais plena o Pai por meio da revelação de seu Filho. O Evangelho de Jesus Cristo, várias vezes passagens do Antigo apontam para a verdade de que Deus é 3 em 1, triuno. Contudo, as 3 pessoas da Trindade são reveladas de formas mais plenas somente depois no Novo Testamento. No anúncio do nascimento de Jesus, que está lá em Lucas 1:35, e em seu batismo, Mateus 3, 16 e 17, com Jesus, o Verbo, a palavra, vem a mais plena revelação sobre quem é o Senhor, para que nós possamos compreender verdadeiramente o que a palavra quer nos ensinar, o que Jesus quer nos ensinar, o que o Espírito Santo quer nos ensinar. Segundo ponto: o Senhor trabalha de 2 modos, lei
e Evangelho? Ao proferir sua palavra, o Senhor revela que trabalha com as pessoas de dois modos, ou ensinos básicos. Por exemplo, a autorrevelação de Deus em Êxodo 34, 5, 7. Os luteranos chamam estes dois módulos de lei e evangelho, embora eles possuam ser descritos com outros termos, como história bíblica e cristã, ser descrito como outros termos, como a história bíblica e cristã mostra. Estes modos ou ensinos aparecem ao longo de toda a Escritura. A lei e o Evangelho mostram a forma pela qual Deus, como Pai, trabalha conosco. Eles nos ajudam a focarmos o nosso propósito de Deus para a Escritura. Deus quer que nós compreendamos a Escritura como ela é. Devemos focar na lei e no Evangelho e distingui-lo, porque as pessoas buscam a Bíblia com interesse e pretensões muito diferentes. Tais interesses e pretensões frequentemente interferem na interpretação e na aplicação da palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia contém histórias, mas elas não foi escrita para ser apenas um livro de história. A Bíblia contém poesia, mas não foi escrita como um guia para boa literatura. Ela contém uma visão de mundo coerente, mas não foi escrita como um livro de filosofia. Foca na lei e no Evangelho. Nos ajuda a usar a Bíblia para aquilo que ela realmente é: um livro a respeito do dom da salvação concedido pelo Pai Celeste por intermédio de Jesus Cristo. Como eu disse antes, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Ao falar com Moisés em Êxodo 24, o Pai Celeste proferiu leis ou regras a serem obedecidas pelo povo. Por causa desta lei, ele proferiu ameaças e castigos caso o povo as desobedecesse. Assim como um pai terreno tem regras para a sua família, assim o Pai Celeste tem leis para a sua criação. As passagens que ordenam boas obras ou que ameaçam castigos por causa do pecado são passagens da lei de Deus. Este é o primeiro modo de Deus trabalhar com as pessoas. Em Êxodo, o Pai também promete misericórdia ao povo. Êxodo 34, 6 e 7. O povo tem paz com Deus por meio do sangue dos sacrifícios. Ele será o seu Deus e cuidará deles. Está lá em Êxodo 24, 5. Assim como o Pai terreno se compadece dos seus filhos, assim o Pai Celeste é gracioso e misericordioso. Todas as suas promessas se cumprem em Jesus Cristo, por intermédio de quem o Pai criou o mundo e concede bênção, vida e salvação. João 1, de 1 a 4. As passagens que revelam o perdão, a vida e a salvação de Deus em Cristo são passagens do Evangelho. Está lá em João 3, 16 e 17. Tais passagens aparecem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Veja abaixo. O Evangelho é o segundo modo de Deus trabalhar com as pessoas, o modo pela qual Ele as salva. Ao perceber a lei e o Evangelho em toda a Escritura, tenha em mente como eles trabalham juntos. A lei não pode salvar pecadores, mas ela tem função essencial. Por exemplo, por meio da lei, o Senhor mostra os nossos pecados.
e nos leva ao arrependimento, e desta forma a lei serve dessa forma a lei serve a central e mais importante mensagem da Bíblia, o Evangelho por meio do qual Deus nos salva. Todo o padrão da história bíblica descreve Deus ordenando e condenando por meio da lei, e em seguida perdoando e salvando por meio do Evangelho. Embora algumas partes da Escritura proclamem apenas a lei, o Evangelho ainda predomina, uma vez que a lei serve aos propósitos do Evangelho. Então nós estamos aqui no terceiro ponto, buscando compreensão da palavra do Senhor. Eu vou, num próximo vídeo, continuar a ensinar como ler a Bíblia, como compreendê-la e ser um verdadeiro crente na presença do Senhor. Até a próxima.